Graças e paz, a paz do Senhor, boa noite, tudo de bom. Daniel, capítulo 4. Daniel, capítulo 4. Achamos? Quem não achou, diga misericórdia. Quem já achou, ajuda quem não achou. Já achou? Diz assim, palavra de Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, aos homens de todas as nações, povos e línguas, que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Tenho a satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno. O seu domínio dura de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa, no meu palácio. Tive um sonho que me deixou alarmado. Estando eu deitado em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente deixaram-me aterrorizado. Amém? Até aqui. Pode sentar-se. Seria bom você ler o capítulo todo em casa, mas a maioria dos cristãos já conhecem essa passagem, onde conta no livro de Daniel alguns milagres, algumas coisas que aconteceram na vida de Daniel. E um deles foi esse. Para quem não sabe, Israel, o povo de Israel, que tinha Deus como seu guia, como seu governo, começou a desandar, começou a fazer o que não devia, sabendo que não poderia fazer. Ia para a igreja, naquele tempo, o templo, né? E ali adorava, fazia o que tinha que fazer, cumpria as leis, cumpria os rituais, mas depois, durante a semana, fazia tudo aquilo que sabia que Deus desagradava. E Deus mandou alguns profetas dizendo: olha, muda seu caminho, se arrependa, se arrependa, se arrependa. E o povo insistia em achar que estava tudo muito certo. Inclusive, os reis, inclusive os crentes, os sacerdotes, os pastores da época, os líderes religiosos. Porque Deus já tinha dado para eles posição de tranquilidade, já estava estabelecido como nação, como povo, como país, já estava estabelecido como exército, como sociedade, como os políticos, já estava tudo lá. Então eles acharam o seguinte: não precisamos mais de Deus e vamos fazer tudo que a gente achar que tem que fazer e vamos cumprir a religiosidade. Tem que ir ao templo? Vamos ao templo. Quando tem que ler a Bíblia? Vamos ler a Bíblia. Mas fazia aquilo num dia e no outro dia vivia a sua vida como achava que tinha que ser vivido. E Deus então começou a mandar os seus servos dizendo: se acerta, se arrepende, volta para o primeiro amor, volte para fazer as coisas que deram certo na sua vida, volte a buscar a Deus como tem que ser buscado. E o povo não dando ouvidos e até prendendo os profetas, batendo nos profetas, até escorraçando, desprezando, e com isso veio o mal. Isto é, guerras entre países sempre aconteceram. Ainda hoje acontece. Um ano hoje, aquela guerra na Europa,
que tudo que está acontecendo de ruim, todo mundo diz, é por causa da guerra da Rússia. Tudo, faltou um negócio, é por causa da guerra da Rússia. Tudo agora é por causa dessa guerra, mas guerras sempre aconteceram. Existem guerras hoje na África, existem guerras na Ásia, aqui na América Latina tem guerras, guerra civil, rebeldes, exército, tropas, tem alguns países aqui que estão assim há anos em guerra. Mas o diferencial é que esse povo aqui se dizia povo de Deus. E como povo de Deus, Deus falava, não faça isso, faça aquilo, não faça isso, faça aquilo. Mas como serve a Deus, houve, como eu disse, aquele tempo de estabilidade, de paz, e aí começaram a fazer aquilo que não devia. E depois dos avisos dos profetas, veio o inimigo, a nação inimiga, guerreou contra e foram vitoriosos. Primeiro invadiram Judá, que ficava, o reino do norte, né, Samaria, e mesmo assim, onde tinha um templo, que era Judá, o reino do sul, não, aqui nós temos o templo, aqui nós temos a arca, e nosso Deus é poderoso. Passou-se alguns anos, invadiu também o reino do sul, destruíram tudo, destruíram o templo e levaram muitos escravos, inclusive ali o Daniel. E passando-se o tempo, ali Daniel foi servindo aquela nação, não porque queria estar ali, mas porque era obrigado a estar, e servindo ali, aconteceu essa história onde o rei Nabucodonosor, esse rei inimigo que mandou os seus exércitos e que estava dominando por todos os territórios, teve um sonho, ficou preocupado. Agora você imagina, se um rei poderoso tem sonho que fica aterrorizado, quanto mais nós nos dias de hoje, né? Não precisamos nem sonhar, é só imaginar as tragédias que a gente já fica preocupado. Mas observe o tamanho do poder de Nabucodonosor. Pela Bíblia, e nós cremos pela fé que assim acontecia, naquela época, era o maior imperador que poderia ter naquelas nações. Ele tinha o seu país, Babilônia, mas ele foi conquistando outros países, inclusive Israel. Então, ele era poderosíssimo. Vamos comparar entre aspas, né, não botando assim certinho, os Estados Unidos hoje. Os Estados Unidos hoje mete a mão, bota o pé em tudo quanto é lugar. Em tudo quanto é país, ele bota o pé. Está lá brigando, lá na Ucrânia, né? Ucrânia e Rússia, é isso? Está apoiando a Ucrânia, então a guerra já faz aí 1 ano. Aí, essa semana, já veio um míssil do Coreia do Norte, porque os Estados Unidos está fazendo movimentação no sul. Então, todo lugar ele se mete, porque ele tem e tinha, mais ainda antes, poder para isso. Assim era Nabucodonosor. O cara metia onde queria porque ele era poderoso. Mas ele teve esse sonho. Quando que ele estava em sonho? Ele estava satisfeito. Ele estava próspero na sua casa e no seu palácio. E aí, irmãos, é que está o perigo. Estamos falando de um rei pagão, um imperador pagão. Mas trazendo para nós hoje, nós vemos que, como líderes da nossa casa, da nossa família, onde nós temos autoridade, onde nós temos poder, porque dentro da nossa casa, nós fazemos o que nós queremos, correto? Vizinho pode até não concordar, mas eu faço o que eu quiser. O apóstolo até falou quarta, e eu confirmo, que o vizinho de cima tem botado música alto. Durante o dia,
tenho nem o que reclamar, tenho que ouvir. Ontem eu fechei a janela, fechei a porta, para ver se diminuía um pouquinho o barulho. Cada um dentro da sua casa faz o que quiser, pinta a cor que quiser, bota o móvel que quiser, só não pode bater na mulher e nem maltratar filhos e muito menos animais, porque aí o vizinho tem direito de denunciar e a polícia vai lá. Mas fora isso, dentro do seu direito, ele pode fazer o que quiser, né? E com essa autoridade, nós conquistamos patamares, nós trabalhamos, nos sacrificamos muitas vezes, conduzimos os nossos filhos de tal forma que possa ficar tudo bem, os filhos que já se consideram gente, já orientam os pais, já brigam com os pais, faz assim, não faz assado, porque a vida é assim. Então vai entrando nos eixos as coisas. Por períodos de guerra, como Nabucodonosor, que vivia muito em guerra, mas nesse momento ele já passou por essas guerras, já conquistou batalhas e agora estava bem, próspero, satisfeito. E muita gente, tanto cristão quanto não cristão, tanto crente como não crente, chega num momento da vida que acha que está desse jeito. Está tudo bem. E para de fazer sacrifícios, para de trabalhar muito, para de estudar muito, até porque está cansado. Nós nos cansamos. E a gente, de uma labuta, acordando cedo, indo tarde, fazendo um monte de coisa, e briga com o vizinho, né? E é trabalho, e é filho, e é pai, marido, esposa. Então, quando a coisa fica amenizada, a gente relaxa. Ficamos satisfeitos com a vida que estamos tendo, nos acomodamos a isso, e aqueles sacrifícios que a gente fez para conquistar, a gente não faz mais. E aí é que está um grande perigo para nós hoje, crentes ou cristãos. Porque o que nós conseguimos foi com sacrifício. Amém? Primeiro o sacrifício de Cristo na cruz, e depois o nosso sacrifício em seguir a Cristo como nosso Senhor e Salvador. E foi seguindo a Cristo que nós conquistamos as batalhas. Tivemos vitórias. As nossas vidas foram modificadas por causa disso. Pelo enfrentamento às dificuldades, fomos aprendendo, fomos amadurecendo, fomos nos entendendo como gente, a tal ponto de ficar tranquilo. E é nesse momento de tranquilidade que o diabo vem e nos ataca. E como não estamos fazendo sacrifícios, como não estamos vigiando, como não estamos batalhando, ele nos alcança e nos causa terror. Nos coloca atemorizados. Então, o que Deus quer falar para nós hoje é: você, eu, nós todos estamos numa constante batalha. Não tem como descansar. Não tem como relaxar. Não dá. Tem uma passagem na Bíblia que conta que havia uma pessoa endemoniada. E aí Jesus veio, expulsou o demônio e diz que Jesus entrou nessa pessoa porque essa pessoa chamou Jesus. E Jesus fez uma limpeza na vida dele. Arrumou a vida dele. E ele ficou bem. Acabou a perturbação, acabou aquela coisa toda ruim e ficou ali. E ele também se acomodou. E o que aconteceu? Começou a fazer o que Israel fez. Começou a deixar de seguir a Jesus. Deixou de seguir os conselhos de Jesus.
deixou de seguir a palavra, deixou de orar, deixou de vigiar, deixou de fazer sacrifício. O que aconteceu? O Espírito Santo não encontrou mais um lugar santo para ficar dentro dele. O Espírito Santo não encontrou mais um lugar limpo, já estava entrando sujeiras. Aquilo que fazia de errado no passado, antes de Jesus, voltou a fazer. O Espírito Santo, então, deu no pé. Diz aí, o Espírito Santo dá no pé quando encontra sujeira dentro de nós. Só que aquele demônio que foi expulso lá no passado, diz a Bíblia que ele ficou rodeando aquele camarada, vigiando, esperando um momento de dar o bote de novo. A Bíblia diz que Deus é ciumento, mas também nós entendemos que o diabo é ciumento e é invejoso. Então, antes nós estávamos na mão do diabo. Veio Jesus e nos tirou da mão do diabo. Amém? Glória a Deus por isso. Então, quando o diabo continua rodeando, ele vê, opa, aquela pessoa fez o que Jesus não gosta. Fez o que o Espírito Santo não gosta. Aí diz o Novo Testamento que a casa ficou vazia. O espírito demoníaco, ele viu que o Espírito Santo não estava mais dentro daquela pessoa. Ele falou assim, é agora que eu vou dar o bote. Opa, não, olha como é que ele é, o demônio. Ele uma vez me expulsou, agora eu vou revidar. Vou chamar 7 espíritos piores do que eu e nós vamos entrar e acabar com essa vida. E aí então diz o texto da parábola que aquela vida ficou com aquela pessoa, aquele homem ficou com uma vida muito pior do que quando estava antes de Jesus. Ficou pior, 7 espíritos piores do que aquele. Isso nos leva a pensar que existe uma briga espiritual, uma guerra espiritual pela minha alma, pela sua alma. Você pode não estar fazendo nada, mas o demônio está brigando aqui pela sua alma e os anjos de Deus estão brigando aqui pela nossa alma. Quem vai vencer, os anjos ou o demônio? Diga assim, quem vence a batalha é quem eu mais alimento. Então, se eu alimento mais o demônio, é ele que vai ter mais força em mim. Se eu alimento mais os anjos, se eu alimento o Espírito Santo, se eu alimento Jesus, se eu alimento a bondade, a coisa boa, é o anjo que vai ganhar a batalha. Então, eu é que decido essa batalha. As minhas atitudes, o meu comportamento. Israel perdeu a batalha, foi invadido por Nabucodonosor, porque ele alimentou mais o outro lado. Alimentou mais os demônios. E os sacerdotes, né, os profetas que Deus mandava, eles desprezaram, não se alimentaram desses profetas. Então, entendendo o que Deus quer falar com você? Teve outro homem também, e é de Israel, que estava igual esse Nabucodonosor aqui. Estava no palácio, satisfeito, tranquilo, mas o seu exército estava em guerra. Mas ele estava cansado de tanto lutar, de tanto orar, de tanto tentar fazer a coisa certa. Chegou um momento, ficou calmo. Para ele, ficou tranquilo. Deixa o exército brigar, eu vou ficar aqui na minha casa. Aí diz a Bíblia que Davi subiu ao terraço e olhando a cidade, olha, isso aqui tudo eu que conquistei, eu que dou alimento, eu que dou trabalho, eu que administro. Ele ficou, né, admirando o seu reino. E às vezes a gente fica assim na nossa casa, né, admirando o nosso reino. Está tudo pintadinho, está tudo arrumadinho, está tudo limpinho, o fogão, a geladeira, a cama está toda. A gente fica, né, por um período admirando. Só que aí de repente, diga aí, de repente, Davi viu
o que não podia ter visto. Assim como nós, naquele momento de relaxamento, acabamos vendo aquilo que não devíamos ter visto, que trouxe cobiça. O que é a cobiça? Desejar o que é do outro. Vi uma mulher bonita, chamou o empregado. Ô fulano, quem é essa minha vizinha aí que eu estou vendo? Ah, é Beltrana. Ela, e aí, como é que é a vida dela? É casada. E o marido dela? Está lá no exército. Está lá guerreando na batalha. É mesmo? Ah, tá. Chama ele aqui que eu quero conhecer. Aí começou a trocar conversa com aquela moça. Começou a conversar. Aquilo que nós desejamos, a gente dá trela. Né? Não quer dizer que, por exemplo, a moça ela não era problema. Uma cidadã, uma pessoa, uma vizinha ali do palácio, tanto que ele viu. Ela não era a maldade, não era o pecado, mas a cobiça de Davi gerou um pecado, porque começou no ouvido dela e acabaram transando. Esse foi o problema. E eu acredito até que a mulher falou assim, ele é rei, eu não posso recusar. Ele é o poderoso, não posso. Aí ele acabou cometendo um grande pecado. Então, o perigo para nós é estarmos nesse momento de relaxamento. Então, se a sua família está bem, não relaxe. Continue vigiando. Aqui o rei Nabucodonosor, o Davi, esse homem endemoniado, chegaram em momentos que acharam assim, está tudo muito bem. Antes eu ia para a igreja todo dia de culto. Agora não, já fui semana passada, não preciso hoje. Antes eu lia a Bíblia todo dia. Não, está tudo tranquilo, está tudo em paz, não preciso ler. Antes eu orava 2 horas por dia. Não, agora está tranquilo, vou orar só 10 minutos. Antes eu ligava para um irmão, para uma irmã. Agora não preciso, está tudo tranquilo. Antes eu não via tal programa. Não, agora está tudo bem, eu posso ver tal programa. Antes eu não ia em tal lugar. Não, agora está tudo bem, então eu posso ir em tal lugar que eu estou forte, eu conheço a Bíblia, eu vou na igreja, né? Nós nos consideramos os tais. E Deus te chamou hoje aqui para dizer, cuidado. Você pode ser confrontado, que foi o sonho aqui, com coisas terríveis que vai tirar a paz. E nós estamos na campanha de 7 semanas pela família. E falando-se de família, não tem como relaxar. Se a família está bem, temos que procurar ainda mais algumas coisas para ficar melhor. Se eu estou bem com Deus, eu vou fazer mais alguma coisa para eu ficar melhor ainda com Deus. Se antes eu não podia buscar tanto a Deus porque tinha uns problemas para resolver, agora eu não tenho problema. Então, aquele período que eu não tinha antes, eu hoje vou dedicar para Deus. Vou dedicar para a minha família. Porque antes eu tinha que trabalhar 10 horas por dia para trazer o dinheiro para dentro de casa. 2 empregos, 3 empregos. Hoje já estou tranquilo, não preciso mais de 3 empregos. E sobrou 3 horas do dia. Então, essas 3 horas, dedique à família. Dedique à Bíblia. Dedique a Deus. Dedique a fazer coisas que vai trazer um benefício de fortalecimento. Para quem não sabe, Nabucodonosor era o rei, o imperador da Babilônia. Era tão poderosa a cidade, era tão assim, grandiosa, que ele fala aqui, próspera, que todas as cidades naquele tempo tinham um muro que protegia das invasões dos bandidos, seja o que for. O muro de Babilônia, ele era tão largo, que passavam 4 carros, um do lado do outro. Era o muro. Não era como o muro da nossa casa, que é um tijolinho, né? Não era não, eram
4 carros passam de tão largo, porque se viesse algum inimigo, ele poderia ficar lá dentro seguro por anos e anos, que ninguém ia conseguir transpor, pegar eles de surpresa, fazer alguma coisa ruim. A nossa fronteira, por exemplo, aqui, Rio e Niterói, é uma ponte. O único obstáculo que nós temos é o pedágio. Fora isso, não tem impedimento nenhuma para uma cidade invadir outra. Não pede documento, não tem segurança, não tem guarda. É assim. Se você for para outro país, tem a alfândega. Eu fui aqui para o Paraguai, passei também por Argentina, tem a alfândega, tem que parar, tem que entregar o passaporte. Aí eles vão olhar, vão botar o carimbo cheio de polícia, né? Às vezes para o carro para ver se tem drogas e tal. Tem ali uma vistoria, mas são 2 países amigos. Então o trânsito é tranquilo, não teve problema nenhum. Eu passei para o Egito, foi a Alemanha, depois Israel, ali tinha que colocar o passaporte para dar carimbada. Aqui na América do Sul não precisa, só a identidade brasileira é suficiente. Mas tem que mostrar, tem que ficar registrado. São países amigos. Mas se tiver guerra, é um portão aberto. Aqui não, eram 4 carros, um do lado forte. E assim nós achamos que estamos fortes. Mas o inimigo, ele consegue um jeito de entrar na nossa vida. Ele consegue um jeito de atrair a nossa atenção e nos botar a cobiça. Eu estou bem, como Davi estava bem. Havia guerra, a igreja está em guerra? Está. Porque o diabo não para. Os inimigos da nossa alma estão aí guerreando. A igreja não está parada, diga glória a Deus por isso. Às vezes eu é que paro, porque eu estou cansado. Mas Deus te trouxe hoje para dizer assim, não pare. Trave suas batalhas, alcance o seu momento de paz, alcance o seu momento de satisfação dentro da sua família, que é a nossa campanha. Alcance o seu momento de prosperidade, mas não deixe de vigiar. Não deixe. Precisa estar o tempo todo vigiando, porque senão vem outros demônios piores e aí a coisa desanda toda. A irmã aqui, Cíntia, falou outro dia sobre Neemias, que estava ali construindo um muro, reconstruindo os muros. Toda a cidade tinha um muro, só que de Jerusalém estava derrubada por causa de Nabucodonosor, derrubou. Ele estava reconstruindo, aí veio o amigo, era crente também. Vem cá, desce aqui, vamos conversar. Opa, não tenho tempo para descer não. Eu estou fazendo uma grande obra. Não dá para parar. E a nossa grande obra é trazer paz para a nossa família, prosperidade para a nossa família, felicidade para a nossa família. Né? Quem tem mais esse sentimento? As mães querem o melhor para os seus filhos. Às vezes o filho está grande, já está com neto, já está com bisneto, mas trata os filhos como se fosse pequenininho ainda. Né? Os recém-casados, né, que estão preocupados com sua esposa e preparando a sua casa, preparando o seu futuro, preparando o seu projeto. Então, nós não temos mais tempo para parar, para ficar conversando com outros crentezinhos e eu parar a obra. Se você quer conversar, vem aqui comigo. Vem para o monte, vem para a oração, vem para o culto, é aqui o lugar. Agora, eu não vou descer de uma dimensão espiritual, de batalha, de vitória, de guerra, de vislumbre do reino de Deus, para ficar com conversinha aí, conversinha qualquer. Isso vai tirar minha atenção. Eu não vou fazer isso não. Amém? Então essa é a palavra de Deus para nós hoje. Fique o tempo todo preparado. Aproveite a vida boa que Deus te dá. O fato de estar em batalha não quer dizer que eu vou ficar em sacrifício, em luta o tempo todo, não. Lembra quando o Gideão foi separar
os seus companheiros de guerra. De 32 mil caiu para 22 mil e de 22 mil caiu para 300. Por que 300? Deus falou, manda eles para beber água. Eles foram beber água. Tinha uns que se jogaram dentro do rio. Estava um calor danado. Apareceu o rio, se jogaram no rio, nadaram, beberam, não sei o quê. Mas teve outros que abaixaram, olhando para a margem, pegava água com a mão e bebia, pegava água com a mão e bebia. Aí Deus falou, esses são os que vigiam. Esses têm propósito. Esses sabem o que querem. Esses vigiam. Então nós vamos usufruir, nós vamos beber água para matar a nossa sede nesses dias difíceis. Nós vamos comer o pão bom que Deus nos dá. Nós vamos usufruir da nossa família que está vivendo um momento bom, mas sem deixar de vigiar. Olhando para tudo, todos os cantos. Porque pode ser numa dessa que eu olhe e cobice. Aí a cobiça faz desandar tudo. Amém? E falando nisso também, nós podemos falar de prosperidade, é o que Deus nos quer dar. E a prosperidade, ela vem com obediência. A obediência do dízimo e da oferta. Então você pode fazer isso agora. Demonstrar que você está crendo que Deus vai operar na sua vida de tal forma que você vai devolver uma parte do que você tem para o reino de Deus, com seu dízimo e com sua oferta. Aí você vai estar dizendo, Senhor, eu estou vivendo um momento, e você sabe qual é o seu momento. Ou é um momento de paz e tranquilidade, ou é um momento de batalha. Mas esse momento eu estou confiando em que tu vai prover tudo o que eu preciso. Eu confio de que coisas boas e extraordinárias vão acontecer em nossa vida. Assim como Neemias veio, reconstruiu o templo, o muro, melhor dizendo, e com muita luta, com muita batalha, mas restaurou o estado das famílias. As famílias puderam entrar de novo em suas casas. Estavam todas queimadas. Eles puderam raspar, pintar, botar porta, botar janela, limpar o chão, botar a cama, botar uma mesa e viver em tranquilidade dentro dos novos muros que foram reconstruídos. E é isso que Deus está fazendo nesses dias. Se você quiser trazer já a sua oferta, vamos orar para que Deus nos abençoe, para que Deus faça o extraordinário em nossas vidas. Lá fora tem a folia, você está aqui, nós estamos aqui. E com certeza Deus vai operar grandes bênçãos, porque tu poderia estar em casa descansando, vendo televisão, mas você se dispôs a vir à casa de Deus. Está bem em casa? Está bem, mas eu vou buscar Deus, vou orar a Deus, e Deus faz coisas maravilhosas. Pai, eu abençoo o teu povo. Peço, Senhor, que tu envie o teu Santo Espírito, abrindo os nossos olhos, dando-nos discernimento, entendimento daquilo que nos rodeia. Não permita, Deus, que o teu povo, não permita, Deus, que o seu povo seja confundido nesses dias e pare de vigiar, pare de cuidar, não permita em nome de Jesus. Eu repreendo todo plano diabólico para tirar a atenção dos teus filhos, para tirar a paz, para tirar a tranquilidade. Eu repreendo, Senhor, todas as artimanhas que o adversário tem feito para lançar cobiça aos nossos olhos, para nos afastarmos dos teus mandamentos, da tua palavra. Mas declaro, Senhor, espírito de guerreiro, espírito de guerreira, declaro, Senhor, olhos abertos para ver as astutas ciladas do maligno e assim nos colocar numa posição tal, onde nós não vamos ser pegos de surpresa, onde nós não vamos, Senhor, cair, Senhor, de uma posição que já alcançamos perante Ti. Pai querido, que os Teus filhos usufruam dos benefícios de serem filhos e filhas de Deus, mas façamos isso com sabedoria e com entendimento. Abençoamos também essas ofertas, esses dízimos.
aqueles que ofertaram durante a semana, Senhor, diretamente no banco, que haja grande prosperidade, Senhor, que haja uma colheita abundante e o Teu nome seja exaltado e glorificado. Assim nós oramos, em nome de Jesus.